Olá, amigos do Carolcast, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast que é sempre atual, agora em nova temporada. Aproveito para pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no nosso canal, deixarem aí o comentário, qualquer feedback importa, qualquer feedback vale a pena para que essa mensagem seja passada cada vez mais adiante a cada vez mais pessoas. Hoje nós temos a honra e a alegria de receber aqui em nosso estúdio a doutora Raquel Silva de Ávila. Ela é especialista em implantodontia, reabilitação oral e odontologia digital, fundadora e CEO do IOD, Instituto de Odontologia Digital, uma empresa de cada vez mais destaque aqui na região de Frutal. A doutora Raquel, seja muito bem-vinda ao nosso estúdio do Carolcast. É uma honra, digo mais uma vez, poder receber você aqui em nosso estúdio. Obrigada, Alex, pela participação e à tua disposição. É isso aí. Nesse episódio, gente, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a Raquel, sobre o IOD, né, que é a empresa que ela representa, sobre tudo que o IOD também oferece à nossa população aqui de Frutal e região, e outras regiões também do país, né? Nós vamos aqui falar um pouco mais sobre isso também. Raquel, eu gostaria que a gente começasse o nosso papo com você se apresentando para a população de Frutal, região do Brasil inteiro, quem quer que vá assistir ou ouvir o nosso Carolcast, né, nas diversas plataformas que nós estamos aqui disponíveis. Falar um pouquinho sobre você como profissional e pessoal também, falar sobre a lenda profissional que está à frente do IOD. Bom, além de ser dentista há 18 anos, né, eu sou uma apaixonada pela odontologia e, pessoalmente, me considero uma pessoa muito simples, muito prática, muito tranquila em relação à vida, e estou aqui à disposição agora para poder me apresentar um pouco mais, além somente do lado profissional, de todas essas características que você trouxe profissionais, como implantodontista, e falar um pouquinho do IOD também, além somente de mim, Raquel, né? Bom, como eu disse, o IOD é uma empresa com cada vez mais projeção aqui em Frutal e na região. O que não me deixa mentir é que o IOD tem sido reconhecido, né, em premiações ao longo dos últimos anos, como o Prêmio Excelência, Mérito Empresarial, enfim. E você, Raquel, também ganhou o Prêmio Mulheres Excelência, né, uma amostra do reconhecimento do público para com o seu trabalho. Então, eu gostaria que você falasse sobre ter recebido esse prêmio por 2 vezes já, nas 2 edições que a Farol promoveu o Prêmio Mulheres Excelência. Está lá o nome Raquel Silva de Ávila, reconhecida pelo público frutalense. Como é para você, o que significa para você esse reconhecimento público? Bom, no primeiro ano foi fantástico, né, receber essa premiação que eu não esperava, foi uma novidade para mim, e eu falo que para mim foi muito importante, porque além de trazer essa visão como profissional, né, de que a Raquel acabou se tornando uma pessoa que conseguiu alcançar uma imagem profissional de qualidade, de respeito, também como mulher, né? Eu acho que esse prêmio, e recebê-lo agora pela 2ª vez esse ano, mesmo eu não podendo estar presente no evento pelo nenenzinho que vem aí, mas estive compartilhando e acompanhando aí todas as mulheres que também são excelência e ganharam essa premiação. Para mim, o que mais fortalece a mulher receber esse prêmio é que, para mim, no meu caso, é uma quebra muito grande de muitos paradigmas dos quais eu venho lutando desde quando eu sou pequena. Ser mulher, muitas vezes, traz algumas limitações, mesmo em pleno século XXI, né? Então, desde sempre eu tive uma criação através da minha mãe, uma educação onde meu pai também apoiou muito, de que eu pudesse ser e fazer o que eu quisesse como mulher, né? Eu fui educada de uma forma onde eu consegui bater muito de frente contra certos preconceitos, contra muito machismo, e consegui alcançar, né, tudo aquilo que eu almejei, e me posicionar em um cargo de liderança e superar todos esses desafios que a mulher ainda vive até hoje. Uhum. E como foi compartilhar dessa notícia, tanto na primeira vez como nessa vez também, nessa 2ª vez, com seus amigos, com sua família, com a equipe também que está com você no dia a dia?
o resultado de que está valendo a pena, valeu a pena toda essa luta, né, toda essa trajetória de muitos desafios que foram enfrentados, né? Eu costumo falar muito assim que, no meu caso, né, quando eu resolvi fundar o IOD, foi algo extremamente inovador e né, para a Frutal região. O IOD veio aí com um pioneirismo muito grande e lógico que eu recebi muito incentivo, muito apoio, muito reconhecimento de muitas pessoas que estiveram e estão sempre ao meu lado, amigos, pacientes, mas também, por um outro lado, eu tive muitos desafios e pessoas que influenciaram até negativamente, colocando, né, críticas, julgamentos, homens principalmente que falavam, não, ela deve ter um outro homem atrás, que fez com que ela comprasse esses equipamentos, que está fazendo com que ela consiga realizar tudo isso, né? Então, pessoas que passaram pela minha vida e que realmente não foram pessoas que incentivaram, isso faz com que a gente às vezes desanime, né? Às vezes a gente fique chateado com certas situações, só que poder receber essa premiação e ter um olhar, voltar um foco para aquilo que existe de bom, né? Pessoas que inclusive são a maioria, né? Que são apoiadores, incentivadores, e essas premiações fazem com que a gente tenha a certeza de que a gente está no caminho certo, de que é isso mesmo. E vamos lá, bora seguir em frente. Isso aí. E assim, esses obstáculos extras, acredito eu, que tornam as vitórias ainda mais prazerosas, né, e recompensadoras. Então, você acaba celebrando em dobro, né, todo esse reconhecimento, esse sucesso de seus empreendimentos. E que, assim, daqui para cima, né, não pode parar e, quem sabe, possam vir muitos outros prêmios similares também para você e também para o IOD, né? É o que nós pretendemos, estar sempre evoluindo. Bom, a gente está falando aqui bastante sobre o IOD, o Instituto de Odontologia Digital, né, que é o empreendimento que você lidera, mas antes de a gente adentrar aqui nos detalhes que tornam o IOD tão especial e tão diferente aqui em nossa região, gostaria que você falasse sobre como que surgiu a sua paixão pela odontologia, né, como que você adentrou essa área, essa profissão, né, e de lá para cá, sobre a sua trajetória desde o início, né, até chegar ao status que você está hoje. A minha paixão pela odontologia, ela vem pelo meu perfil, né? O meu jeito de ser. Eu fui criada, como eu disse, né, educada nas fazendas aí do meu pai, do meu avô, e lá eu me encontrava em cuidar, né? Eu sempre gostei de cuidar dos animais e depois maior eu passei a ter um propósito muito grande em cuidar, me doar para as pessoas. Então esse lado de gostar de cuidar é o que mais fez com que eu me envolvesse na odontologia, né? Na época dos testes profissionais que a gente passa pela escola, sempre surgia lá a odontologia como resultado. Quando eu decidi iniciar o curso, falei, vamos conhecer, e simplesmente me apaixonei, né? Eu sou uma pessoa que me entrego por inteira naquilo que eu faço. Criei ali muitos vínculos profissionais com colegas, tanto que estavam na faculdade, quanto com colegas professores, que até hoje eu tenho, né, esse vínculo com eles. E a odontologia, ela é para mim, né, um motivo de realização muito grande. Não somente financeiro, como eu digo muito, né, para todos que me conhecem. A questão material, a parte financeira, ela só é uma consequência daquilo que nós somos, das nossas atitudes, das nossas ações. Para mim, então, o que mais é importante em tudo isso é poder cuidar, poder fazer pelo meu paciente o melhor. E dentre toda essa trajetória minha, né, eu sempre busquei muitas atualizações, especializações, trazer tudo que tem realmente de bom, que traga
um comprometimento ali, né, um respeito para com o paciente, porque muitos pacientes, inclusive, têm muito medo de dentista, né, as pessoas, o dentista ele é um estigma, né, eu tenho que ir ao dentista, já gera ali, né, uma situação, um pavor muitas vezes. Então, lidar com tudo isso me traz muita felicidade, assim. Eu sou uma pessoa que amo poder doar, compartilhar e entregar o meu melhor. Isso aí. Interessante que isso que você falou, desde que quando começou a sua profissão, quando você descobriu, né, que você gostaria de adentrar a área da odontologia, né, essa parte do cuidar, do querer saber cuidar, né, de pessoas, e você transmite isso também para toda a equipe que está junto a você lá no IOD, né? Então, eu gostaria que você falasse sobre o empreendimento, unindo essa coisa do cuidado, né, com as pessoas e junto ao aparato tecnológico que vocês também implementaram lá no Instituto de Odontologia Digital. Gostaria que você apresentasse o Instituto de Odontologia Digital, caso alguém ainda não conheça, né, o empreendimento e principalmente falar sobre os diferenciais de mercado que tornam o IOD tão especial. O IOD, eu falo que ele começou com uma sementinha dentro do meu coração, quando eu me formei já, né, há quase 20 anos atrás, e só que na época era muito difícil, né, você sair da faculdade, montar um consultório, quanto mais uma clínica. Então eu fui na minha trajetória ganhando confiança, trabalhando com outros profissionais, tive depois um espaço maravilhoso, né, onde eu só tenho gratidão, inclusive, pela doutora Fabiana Prata Queiroz, né, onde eu trabalhei por muitos anos, onde eu consegui montar o meu consultório e lá eu formei a minha autoridade, a minha imagem como profissional em Frutal e região. E nesses anos todos, nessa trajetória toda que eu vim percorrendo, essa sementinha ficou guardada. Só que chegou um momento onde eu comecei a ficar inconformada, porque eu comecei a receber algumas perguntas, alguns questionamentos dos meus pacientes que faziam com que eu quisesse buscar algo diferente, algo melhor. Por exemplo, quando a gente vai, né, se especializando, a gente começa a não atender certas outras áreas da odontologia normal, isso na área da saúde, né? Então, quando eu indicava para o meu paciente que ele precisava fazer um tratamento buscando um outro profissional especialista, ele já tinha criado um vínculo, uma confiança comigo e ele já não existia uma objeção ali em relação a essa transferência para um outro profissional. Muitas vezes esse paciente protelava o tratamento e pedia até se eu não tinha um profissional que eu pudesse levar para dentro do meu consultório, que eu pudesse estar acompanhando junto por aquele vínculo de confiança entre o profissional e paciente que eu conseguia desenvolver com os meus pacientes. Existia também uma outra questão muito forte, que era as idas e vindas aos centros radiológicos, porque muitas vezes eu precisava de um exame complementar, que para mim, dentro dos meus protocolos de atendimento, é o exame necessário, básico. A gente não faz atendimento sem exames básicos iniciais, que são inicialmente as radiografias. Então esse paciente passava pela consulta, pegava o pedido, tinha que agendar no centro radiológico, depois fazia o exame, pegava o exame e voltava. Outra questão também era as idas e vindas para as provas das próteses, né? O paciente ficava realmente exausto com esse trâmite todo, né, entre moldar com aquela massinha desconfortável que trazia ânsia, tinha pacientes que se sentiam sufocados, não conseguiam muitas vezes, acabavam por protelar também o tratamento e a demanda de provas, de tempo de entrega, isso foi trazendo para mim essa inconformidade, né? E eu acho que isso eu aprendi em uma mentoria que eu fiz ultimamente agora, o G7, que o empresário ele é um inconformado, né? Então eu me vi inconformada com tudo isso e pensava, poxa, eu preciso fazer algo diferente. Então foi onde eu decidi
e essa sementinha que estava dentro do meu coração há 20 anos atrás, ela foi aflorando e crescendo. Foi onde eu decidi fundar o IOD, e eu convidei duas profissionais dentistas que, além de excelentes profissionais, são pessoas maravilhosas que seguem os princípios éticos e humanos dos quais eu sempre prezei também, e resolvi trazer um ambiente onde o paciente tivesse tudo integrado, radiologia, a prótese fosse eficiente, onde a gente tivesse várias especialidades em um ambiente só, porque o paciente ia se sentir mais seguro sabendo que eu estava ali, tinha minha supervisão e também estava com profissionais especializados que seguiam também o mesmo padrão de qualidade, de ética que o meu. E o IOD veio nesse florescendo, né, com essa inconformidade minha. E eu, como uma pessoa muito, eu busco muito, né? Eu sou uma apaixonada por leituras, por estudos, em todos os âmbitos, não só na odontologia, e fui entendendo e conhecendo um pouco mais sobre a odontologia digital, e foi onde eu decidi, né, com toda essa inconformidade, veio um gás, veio uma adrenalina, e eu peitei literalmente a compra, né, desses equipamentos, que são equipamentos reconhecidos mundialmente, e querendo ou não é um investimento, né? Eu falo que a gente recebe muita crítica, a pessoa, você é doida, né? Muito caro isso vai ter retorno. E foi assim algo que eu tomei a iniciativa e falei, eu vou fazer dar certo. E veio o IOD, e aos pouquinhos a gente foi fazendo tudo isso acontecer. O IOD, ele é uma empresa, uma clínica odontológica onde a gente preza muito por todos esses princípios que eu disse, onde você faz seus exames na hora, você consegue realizar a sua prótese dentária de uma forma muito mais eficiente e confortável, porque nós temos essa tecnologia. Uma parte dos equipamentos que envolvem a odontologia digital é o scanner e a fresadora. O scanner é um equipamento onde a gente faz um escaneamento da sua boca, do seu dente. Ele vai gerar ali um molde digital no computador. Então a gente vai ter ali uma cópia real da sua boca, do seu dente no computador, o que substitui essa massinha, aquele molde de massinha que muitas pessoas não gostam, não se sentem bem. E através desse molde digital eu já consigo fazer o design, o projeto da sua prótese, lá mesmo no consultório. Através desse projeto eu já encaminho para a fresadora, que é um outro equipamento que como se fosse um torno industrial para dentes. Esse torno já vai fazer o seu dente ali na hora, eu já consigo finalizar o seu tratamento muitas vezes em uma até no máximo 2 sessões. Ou seja, já solucionou boa parte, se não todos aqueles problemas que você identificava no passado, né? De aquela trabalheira, de o paciente ter que ser transferido para outro profissional, ou aqueles que tinham certa rejeição com o material que era utilizado antes. Então, tudo isso acabou, foi solucionado e o IOD está aqui para facilitar a vida desse paciente. Sim, então ele consegue ali, a gente consegue com rapidez, com assertividade, a gente tem uma precisão muito grande através dessa tecnologia, então o molde muitas vezes podia sofrer alterações devido ao calor, ao tempo de demanda do protético, né? Então hoje a gente conseguiu, né? Nós sanamos todas essas questões, essas objeções que eu sofria, né, com o meu paciente, junto com ele, né? Eu sofria junto com ele ali, porque eu queria resolver, mas me sentia de mãos atadas, e hoje essa realização me traz muita satisfação, né? Eu consigo fazer com que o meu paciente já saia dali com o seu planejamento completo,
já possa iniciar o seu tratamento no mesmo dia, se ele quiser. E como nós acabamos abrangendo também, né, não só a cidade de Frutal, mas a região toda e cidades, né, até mais distantes, São Paulo, Salvador, a gente atende pacientes do Brasil todo até do exterior, né? Então a gente consegue ali fazer com que esse paciente resolva o seu problema de uma forma muito rápida. Então eles vêm, passam uma temporada aqui na cidade, se programam, a gente faz todo um cronograma e finaliza o tratamento de uma forma muito mais assertiva, muito mais confortável e segura. Muito bem. Você poderia repassar para nós quais são, assim, os principais atendimentos que vocês fazem lá, né? Os principais problemas, as principais demandas que chegam até vocês, né? Por conta dos pacientes e que o IOD está disponível para atender essas demandas? Nós somos uma equipe multidisciplinar. Hoje nós somos em 7 profissionais dentistas especializados em todas as áreas da odontologia. Então, nós temos implantodontia, né, a parte de implantes, cirurgias, a ortodontia, os aparelhos. Somos pioneiros também em Invisalign, né? A doutora Isabela é a nossa especialista nos alinhadores invisíveis, né, que são também uma tecnologia que facilita muito, traz, né, o conforto para o paciente, facilita a higiene do paciente e proporciona para que possa ser usado em todas as idades. Não que nós não façamos o fixo, temos também, mas lógico que tudo dentro do que há de melhor, né, com a tecnologia que envolve também os aparelhos fixos, né? Nós temos a parte de canal, endodontia, que é a doutora Jéssica, as próteses, toda a parte clínico geral. Nós atendemos a parte infantil também, né? Temos os atendimentos a crianças, atendemos muitos idosos. Nós também temos a parte de sedação, né? Eu acho que isso também é um grande diferencial quando nós iniciamos aí com essa novidade em Frutal, junto a um médico especialista, anestesista, que vai até a clínica e ele dá todo o suporte e acompanhamento para que o paciente possa ser sedado, igual uma endoscopia, por exemplo, ele dorme e consegue realizar o seu tratamento, né? Tem pacientes que tinham tanto medo, tanta fobia de dentista, que até para realizar uma simples limpeza, uma simples restauração de uma cárie, eles não conseguiam. Então, com a sedação, a gente conseguiu também trazer esse conforto para o paciente, principalmente nas cirurgias, né? São todas as áreas da odontologia que a gente consegue abranger. Além disso, temos o nosso espaço de radiologia, né, onde nós realizamos radiografias panorâmica, documentação ortodôntica, radiografias periapicais completas. A gente tem um estúdio fotográfico profissional para que a gente faça fotos de estudo e podemos, em cima disso, fazer um planejamento ideal de todo o tratamento do paciente. Então a gente consegue ali realmente fazer com que o nosso paciente possa ser atendido na grande maioria de todas as especialidades que nós temos dentro da odontologia. Isso aí, um ambiente completo, né, digamos assim, para atender a qualquer tipo de demanda e solucionar os problemas dos pacientes, né? Raquel, olhando assim para esse último ano, a gente estava comentando mais cedo sobre os prêmios Mulheres Excelência que você recebeu tanto em 2025 quanto em 2026. Então, olhando principalmente para esse intervalo, né, quais foram as suas maiores conquistas e aprendizados também, na sua visão? Bom, vou falar assim, né, dentro desse ano que se passou, eu acho que tudo isso veio como uma... eu tive que trabalhar muito, né, a minha resiliência e a minha fé, né? Eu falo que esse prêmio realmente, não só o primeiro quanto o segundo, ele veio consolidando tudo aquilo que eu trago como legado da Raquel. De buscar sempre o melhor, de
não focar naquilo que é ruim, né? O ano passado eu passei por um ano muito difícil, foi um ano de um início do primeiro semestre aí com situações onde eu tive, por exemplo, a perda do meu pai, né, que foi um momento muito difícil para mim, e depois, logo em seguida, eu tive situações de pessoas que estavam à minha volta, que inescrupulosas, que fizeram com que eu passasse por situações também muito difíceis, mas ao mesmo tempo foi um ano onde depois eu também tive muitos motivos para poder comemorar e poder me sentir realizada como mulher, né? Que foi onde eu tive, né, o momento do meu casamento com meu marido, Michael, e logo já bem junto aí ao meu casamento a notícia do meu filho, né? Que eu falo que para mim é a maior felicidade, a maior realização de uma mulher. Então, essas premiações, né, elas trazem toda esse embasamento, tudo isso que aconteceu, principalmente nesse ano que se passou, né, que foi onde eu recebi o primeiro prêmio e agora esse segundo prêmio, e faz com que realmente eu me mantenha firme dentro da minha fé, dos meus princípios, da minha base, que é a minha família, as minhas crenças e acreditar naquelas pessoas que estão ao nosso lado, nos apoiando, nos incentivando. Muito bem. Bom, ainda dentro do IOD, voltando ainda à clínica, você comentou já algumas vezes aqui que tem todo um aparato tecnológico e também humano, né? Você construiu, você citou já algumas das colegas que fazem parte também, né, da clínica. Gostaria que você falasse também mais um pouco para a gente sobre como foi a construção dessa equipe, né, desses rostos que fazem, que tem a cara do IOD hoje em dia, né, que estão ao seu lado no dia a dia lá também. Para chegar nessa realização de ter pessoas também, né, com o mesmo perfil que o meu, né, com a mesma base que eu busco, eu falo que primeiro eu tive que enfrentar um grande desafio na minha profissão e na fundação do IOD, que foi o de, além de ser dentista, ter que me deparar e me encontrar como uma empreendedora. Então, há quase 5 anos atrás, quando eu fundei o IOD, eu me vi numa situação onde eu precisei me refazer, me encontrar com uma nova profissão. Que eu falo que ser empresário, ser empreendedor é uma profissão, né? A gente tem muitas áreas que devem ser analisadas onde somente como dentista eu não fazia ideia. Então eu busquei muitas mentorias, muitos treinamentos, muitas pessoas que me aconselharam, que me ajudaram também, para que eu pudesse entender um pouco mais sobre gestão de pessoas, sobre questões tributárias, sobre tudo que envolve uma empresa. Dentro disso, foi onde eu consegui ir trabalhando o meu RH, treinando essas pessoas e filtrando para que a gente pudesse ter uma equipe, além de dentistas especialistas que seguissem também a mesma ética que a minha, tivéssemos também uma equipe de CLTs, né, de colaboradores ali, que também seguem o mesmo princípio que o nosso. Então, nós temos hoje lá 7 profissionais que entregam sempre o seu melhor, que estão ali à disposição para realmente fazer com que o nosso paciente seja a chave principal de toda essa engrenagem. Muito bem. Bom, Raquel, gostaria que a gente, nessa parte do nosso bate-papo, falasse um pouquinho da sua rotina também, além, né, do dia a dia da profissão, né, um pouquinho sobre sua rotina, sua vida pessoal, seus hobbies, né, o que você mais gosta de fazer quando não está trabalhando. Então, assim, fala um pouco mais para nós sobre o que você gosta mais de fazer para descomprimir um pouco a rotina do trabalho, né, para relaxar, enfim, nos momentos de lazer, o que você mais gosta de fazer, o que você mais busca.
Bom, eu sou uma pessoa, como eu falei, muito tranquila, né? Quando eu busco, né, um momento de descanso, de renovar as energias, eu busco estar em contato com a natureza, que faz parte aí da minha essência, né, desde criança, os animais, estar em contato com amigos. Eu gosto muito de aproveitar o dia com a minha família, com os meus amigos. E hoje eu aprendi um novo hobby com meu marido, que é dar uns passeios de moto também, que ele já é um apaixonado por isso e eu também passei a amar isso, apesar de que agora a gente está um pouco off devido à gestação, mas vamos voltar se Deus quiser. E eu tenho muito esse gosto também por estudar, né? Por leituras, por estar conhecendo coisas que estão além do que eu já tenho, né? De conhecimento. E adoro assistir documentários, né? Eu falo que para mim renovar as minhas energias é isso, é ficar mais tranquila, buscar momentos de paz, de relaxamento com a família, ambientes mais leves. Eu acho que isso, para mim, é o que reenergiza e me traz aquele renovo. Isso aí. E para conciliar isso com a rotina de trabalho, como você consegue dosar isso? Aí a gente tenta, né? Eu falo que a rotina de trabalho é um pouco pesada, né? Eu sou uma pessoa muito habituada, né? Eu tenho o famoso termo workaholic, né? Então, eu sou muito habituada com o trabalho, né? Desde jovem, acompanhando realmente os meus pais, né? Pelo ritmo lá que ele vivia, ele e minha mãe, a gente também juntos, né? Como uma família muito unida que nós éramos, então a gente acabava indo junto trabalhar, então era de domingo a domingo, né? Tinha a lida com os animais, a ordenha, tudo aquilo que uma fazenda, que um ambiente rural exigia, a gente aprendeu. A gente teve como educação isso. E para mim é algo muito comum, muito normal, muito natural, muito nato meu, né? Estar em atividade, estar em movimento constante. Então, às vezes, eu recebo um pouco de puxões de orelha da família, do marido, fala, Raquel, diminui o ritmo, para um pouquinho, vamos respirar. E aí é onde eu consigo desacelerar um pouco, tentar dar um time, né, para poder continuar. Então, conciliar a rotina profissional, tanto como dentista, como gestora, né, da CEO da empresa, e mais a vida pessoal, é um pouco, é uma manobra, né? Eu costumo falar muito uma frase que eu falo que virou meio que um bordão meu, assim, e quando as coisas estão muito atribuladas, eu falo, gente, bora, vamos fazer dar certo. Então eu sou muito ativa, né? Esse movimento na minha vida é algo muito constante. Então, realmente, conciliar, né, e equilibrar esses pratos aí, às vezes, é um pouquinho difícil. Mas A gente você, faz dar certo. você joga seu slogan, seu bordão lá e bora para frente. Aproveitando, né, que você mencionou sua família, né, gostaria que você falasse também sobre as pessoas nessa trajetória sua, né, toda, que mais fizeram importância, mais são importantes até hoje, né, no seu dia a dia, dentro e fora do trabalho, né, as pessoas que mais marcaram sua trajetória, que mais correram e correm com você e que mais significam para você. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre elas. É até difícil falar, né, porque às vezes a gente acaba podendo cometer uma falha de esquecer, né, de alguém, deixar de lado, mas lógico que base principal, minha mãe, Luciana, meu pai, Fábio, e a minha irmã Regina, né, que são as pessoas que mais estiveram ali presentes e sempre fomos muito unidos, né, no entanto que na ida do meu pai, nós nos tornamos uma tríade, eu, minha mãe e minha irmã, que se tornou a fortaleza do Fábio, né, que era o meu pai. E em sequência aí, lógico, meu marido, né, uma pessoa que sempre foi meu grande apoiador, é a minha fortaleza, é quem me dá base. O Michael uma pessoa que veio na minha vida para me iluminar, né, e enfim,
Eu só tenho a agradecer por tudo que ele faz por mim, por nós, pela nossa família. Tenho, né, os meus tios maternos, principalmente aí o Jonadab e o Joed, que são pessoas que me ajudaram muito na obra dessa clínica nova, né, que nós iniciamos a clínica num espaço alugado, um pouco menor, e nesse meio tempo houve aí uma construção de um espaço todo pensado, planejado para os nossos pacientes, com todo carinho, né, em todos os detalhes, buscando conforto. Então eles estiveram muito presentes aí como segundos pais até na minha vida. E bom, gente, é até difícil, né, meus amigos, muitas pessoas que fizeram parte aí da minha trajetória de vida desde pequena, que sempre me incentivaram. Claro, muitos pacientes, eu falo que a gente acaba trazendo esse paciente até para um lado diferente, como amigos, como apoiadores também, que acabam se tornando, né? A gente cria um vínculo de tantos anos. Então, são pessoas que eu só tenho a agradecer por todo esse incentivo, e sem eles, lógico, né, nada aconteceria. E eu acredito que seria essas pessoas principais, mas lógico que tem uma gama enorme por trás que eu posso estar esquecendo, e me perdoem se eu esqueci de falar de alguém aqui. É assim mesmo. Até com os pacientes, acredito eu que por vocês lá na clínica fazerem parte diretamente de tantas conquistas pessoais desses pacientes, né, esse vínculo acaba se tornando ainda mais forte, né, porque vocês também estão marcadas na história de cada paciente, de cada história com um final feliz, quando a pessoa tem o sorriso de volta, a autoestima de volta. Enfim, acredito que esses vínculos, né, que vão se formando sejam até frequentes, né, com tanta gente que vocês Sim, atendem. com certeza. Eu falo que o que move, né, o IOD são os nossos pacientes. Eles são a resposta e o resultado de todo esse empenho que nós temos, de todo o nosso trabalho. Então, sem eles e sem a satisfação deles, com certeza o IOD não faria sentido, né? Então, todos os pacientes que já estão comigo, com a Raquel, desde o comecinho, que vieram, né, transferiram para o IOD, passaram a conhecer toda a equipe e a participar e usufruir de tudo isso, né, que o IOD trouxe para eles, e também para os novos pacientes que a gente almeja e que venham conhecer, que venham, né, prestigiar e aproveitar de todo esse espaço que foi feito para eles mesmo. Uhum. Falando em novos pacientes, né, e também os que já estão com vocês, mas gostaria que você falasse agora também sobre o que podemos esperar daqui para frente, sobre o futuro próximo do IOD, né, se tem novos objetivos em mente, novas metas, novos desafios, e daqui para frente, como você vê o IOD aqui no futuro próximo? O IOD, ele é uma empresa em constante evolução. É uma empresa que não consegue ficar parada. Então, a gente traz sempre, a cada ano, alguma novidade, alguma tecnologia, aprimora alguma técnica, atualiza algum conhecimento. Então, eu falo que o IOD, sem esse movimento que faz parte da Raquel, ele também não funciona. Então, com certeza, a gente está sempre trazendo evolução, crescimento, tecnologias novas. Eu tenho milhares de ideias sempre, né? Eu sou uma entusiasta, né, da vida, da odontologia. Eu quero sempre poder, né, usufruir de tudo que tem de melhor. E a gente está vivendo um mundo em constante processo de evolução, cada vez mais rápido, né? A parte tecnológica. Então, tudo aquilo que a gente já tem, com certeza já vem sendo usado e aprimorado, e eu tenho certeza que todas as técnicas, tudo que há, né, de melhor para que a gente possa entregar a assertividade, um resultado mais seguro e mais confortável para o paciente, nós sempre vamos ter lá dentro do IOD. Muito bem. Raquel, antes da gente adentrar a reta final aqui do nosso bate-papo, eu já quero de antemão agradecer você por ter aceitado o nosso convite, né, aqui para fazer parte do Farolcast.
Nós estamos, né, nesse novo estúdio, nesse novo ambiente, uma nova temporada, e é um prazer estar recebendo uma profissional como você para poder compartilhar um pouquinho de sua vivência também e do seu dia a dia lá na empresa. Em retribuição a você ter aceitado o nosso convite, fica como um presente para você, uma lembrança, a caneca do Farolcast, para que você se lembre também desse dia, desse momento, né, para todo o sempre aí. Gostaria de aproveitar também para agradecer todo mundo que está nos assistindo, que está nos ouvindo, e pedir para que você deixe aí um like, né, para fortalecer ainda mais esse conteúdo, né, para que esse engajamento mande essa mensagem para cada vez mais pessoas aí na região, no Brasil inteiro, no mundo inteiro. E até a reta final desse episódio, a Raquel tem uma notícia muito interessante para todo mundo que ficar ligadinho até o fim do episódio. Tem uma novidade que com certeza vocês vão gostar muito de saber. Para a gente encerrar aqui o nosso episódio, Raquel, eu gostaria que você deixasse então uma mensagem direcionada a toda a comunidade de Frutal e região, a todo mundo que faz parte dessa rede que faz o sucesso do IOD, né? Sua equipe, né, os pacientes, né, os clientes, todo mundo, né, que contribui para o sucesso do IOD de alguma forma. E também, se você puder deixar para a gente as formas com que as pessoas podem encontrar vocês, redes sociais, contato, se os atendimentos são feitos pelo WhatsApp, enfim, como que o pessoal pode encontrar o IOD? Bom, então, o IOD, ele foi feito, fundado, embasado em toda essa imagem profissional, essa autoridade profissional que eu, né, Raquel, vim conquistando durante esses anos. Então, é o que eu sempre falo para quem não conhece. O IOD, ele não é uma clínica de franquia, né? Ele é uma clínica realmente que foi fundada já lá desde quando eu me formei, começando com essa sementinha no meu coração e foi vindo até ela se materializar, né? Foi sendo acrescentado aos poucos ali profissionais que foram selecionados dentro do perfil ético de respeito ao nosso paciente. É uma coisa que eu falo muito para que o nosso foco realmente é a ética, a qualidade do trabalho, sem enganação, né, sem propaganda enganosa. A gente trabalha com uma imagem já consolidada, né? Nós somos profissionais de Frutal da nossa cidade. Então, o IOD é uma empresa que visa valorizar a nossa cidade e a nossa região. Então, ao invés do paciente ter que buscar ir para cidades grandes, maiores, para encontrar tudo isso que nós temos, ele tem essa facilidade já aqui em Frutal, né? Eu ouço muito isso, principalmente pacientes que são de fora. Eu falo que santo de casa, né, não faz milagre. Então, muitas vezes as pessoas de fora visualizam muito tudo isso de bom que nós temos. Então, o IOD realmente é uma empresa onde se compara a tudo de melhor que existe mundialmente. Nós somos profissionais consolidados já, com suas especialidades, já experientes no que fazemos, damos o nosso melhor. Então a comunidade ela só tem a ganhar com tudo isso. E eu falo que é uma empresa que busca fortalecer a nossa cidade e também fomentar a nossa economia, né? A região toda hoje já é atendida por nós. E voltando na segunda pergunta, para quem quiser, né, encontrar o IOD ou conhecer melhor o IOD, nós temos o nosso Instagram, IOD_odontologia digital, depois a gente vai deixar aqui embaixo. Lá nós temos muitas informações, vídeos, a gente apresenta um pouco mais do que é tudo isso, né, um pouquinho do que é o IOD, e também nós temos o nosso contato para WhatsApp ou ligação, e eu venho trazer uma novidade aí, não sei se eu já posso falar, para quem entrar em contato conosco, que viu o Farolcast, vai receber como cortesia um escaneamento e uma avaliação completa com todo o planejamento para que vocês possam conhecer, entender, sentir na realidade
a experiência fantástica que é estar lá no IOD. Isso aí. Então, o ouvinte, o espectador do Farolcast, além de estar aí contando com conteúdo novo, inédito, conteúdo aqui da nossa região, ainda sai ganhando com essa oportunidade, né, promovida pelo IOD, né, que a Raquel vai repetir para nós qual é a cortesia que vai ser dada para o pessoal que está vendo ou assistindo o Farolcast. É um escaneamento digital com scanner, nossa tecnologia, e também uma avaliação completa, onde o paciente vai receber um planejamento de todo o seu tratamento necessário, tá? Um ponto também que eu acho importante a gente acrescentar aqui, Alex, é sobre a questão de valores. A gente recebe muito, né, essa pergunta, e eu hoje falo com mais liberdade que o IOD é uma empresa que busca também valorizar o bolso do nosso paciente. Às vezes a gente tem algumas objeções de pessoas que querem ir conhecer, mas tem medo de ser muito caro, porque a gente começa a falar em tecnologia e abranger mundialmente, né? As pessoas imaginam, deve ser muito caro, isso é tudo muito surreal para a minha realidade. E muito pelo contrário. Quando a gente traz economia de tempo e agilidade, a gente também consegue trazer uma condição de valores mais acessíveis, e é o que eu sempre imagino, né, como paciente também, o que eu gostaria de ter. Um ambiente que inclua tudo isso que nós temos no IOD e, lógico, que seja possível de eu poder frequentar e realizar o tratamento. Então, lá nós buscamos valores acessíveis, condições de todas as formas de pagamento, para que a gente consiga abranger todas as questões financeiras individuais de cada paciente. Então, a gente, além de pensar na questão psicológica, a gente também busca muito facilitar a parte financeira para o paciente. Eu acho que isso é muito importante. Querer, todo mundo quer, mas ela também precisa ter condições para poder realizar. E lá a gente consegue atingir essa necessidade do paciente. Muito bem. Então, além de toda a praticidade e de toda a tecnologia envolvida e de toda a qualidade de atendimento, ainda há também essa preocupação em tornar tudo isso acessível para a maior parte da população que procura pelos serviços do IOD. Sim, exatamente. Porque as pessoas querem algo de qualidade e merecem, né? A gente precisa fazer com que todos possam ter um tratamento odontológico que seja respeitoso, que seja ético e humano. Muito bem. Bom, Raquel, mais uma vez agradeço, né, sua presença, sua participação, sua colaboração aqui no Farolcast. Desejo cada vez mais sucesso em nome de todo o Grupo Farol ao empreendimento, ao IOD, a você também como pessoa, como profissional. Desejamos também que o bebê venha com muita saúde e que seja uma fonte de ainda mais amor e alegria dentro do seu lar, da sua família, junto aos seus amigos também, tá? E que seja um ciclo de bênçãos aí para você e para todo mundo que te rodeia também. Muito obrigado, Raquel. Eu que agradeço pela oportunidade, é sempre uma honra poder participar, estar presente com vocês. Acompanho já, né, o trabalho da Farol já desde o início e sou também uma grande incentivadora do trabalho de vocês. Assim como vocês nos apoiam, a gente faz essa rede, essa troca, né, de reciprocidade. Isso aí. Muito obrigado. Tomara que você tenha gostado tanto quanto nós e tanto quanto o público. Tomara que vocês também tenham gostado muito desse episódio preparado com carinho para cada um de vocês que nos ouvem e nos assistem. Esse é o Farolcast, o seu podcast sempre atual. Até a próxima.